quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, 16h36. Nós estamos começando a nossa interação síncrona relativa à terceira semana dessas ANPs. Eu vou pedir também licença de compartilhar uma janela, que é a janela do nosso quadro branco, né? Vou pedir só o feedback de todos, né, para saber se de fato vocês estão enxergando, ou pelo menos de um de vocês. Tá normal, Estão professor. Tá vendo aparecendo aí, aqui. né? Beleza. Então vamos começar aqui nossos trabalhos, né? Bom, eu vou dar uma recapitulada nos pontos mais importantes que a gente viu ao longo dessas semanas, né, para culminar nessa semana aqui que a gente começou a abordar a nossa primeira máquina de interesse, que é justamente a máquina síncrona, né? A gente viu alguns aspectos relacionados à determinação do torque, né? A gente viu que o torque, expresso pela equação número 1, é um torque mais generalista, né? E tem que ser mesmo, ele vai depender de partes construtivas da máquina, como, por exemplo, o diâmetro lá rotórico da máquina, o comprimento axial da máquina, a quantidade de polos, etc. E vai depender de como é que está o comportamento no entreferro, da densidade de campo equivalente lá no entreferro e da força magnetomotriz produzida lá no nosso rotor, né? E claro, né, como o torque ele tem uma característica vetorial, né? Ele é um produto vetorial, como a gente viu, né? Entre duas grandezas, são dois campos, né, do estator e do rotor. A expressão do seu valor numérico, né, tem que ser dependente do ângulo entre esses elementos vetoriais resultantes, que é justamente a densidade de campo e a força magnetomotriz, que por questões de colinearidade, como a gente já discutiu, eles são tratados como vetores, né? Bom, só que não faz muito sentido, em alguns momentos, né, a gente trabalhar apenas com a densidade de campo resultante no nosso entreferro. Faz mais sentido a gente pensar no fluxo por polo, né, da nossa máquina, e é por isso que quando a gente vai pensando na questão do fluxo por polo, a gente sabe que o fluxo por polo, em termos bem generalistas, é o produto da densidade de campo média, né, pela área daquele polo, né, e aí a nossa expressão que determina o torque em máquinas síncronas, ela pode ser simplificada para ficar igual ao que a gente está vendo aqui na equação número 3, que vai correlacionar ainda mais fortemente essa questão do fluxo por polo, lá no nosso entreferro, né? Ainda da força magnetomotriz, né? Do nosso rotor, não tem como deixar de correlacionar, porque o rotor é o enrolamento de campo principal da nossa máquina, então tem que aparecer, e agora do número de polos, ou de pares de polos da nossa máquina também, né? Então, o torque a gente está vendo que quando a gente olha especificamente para as máquinas síncronas, a gente pensa logo no fluxo por polo, a gente pensa logo na quantidade de pares de polos, em como é estabelecida a nossa força magnetomotriz no nosso rotor. Isso é importante para dizer o seguinte, pessoal, se você está vendo a produção de torque aqui na nossa máquina, ela tem um sentido muito forte para a gente na participação efetiva do enrolamento de campo ou do rotor, né? O que é que eu costumo dizer sempre? Uma máquina síncrona, apenas com o estator energizado, é um trambolho, né? Que não serve para nada. Para que ela funcione adequadamente, a gente tem que sim energizar o nosso rotor para obter aquela questão da velocidade síncrona e, sobretudo, para termos o torque constante, conforme a máquina síncrona pode nos ofertar, né? Então, essa é a consideração interessante lá do torque, né? Eu fiz mais um aprofundamento nos nossos vídeos assíncronos, vocês podem consultar para ver. Bom, nessa semana em especial, a gente começou a entrar no detalhe do modelo utilizado nas nossas máquinas síncronas, né? E o modelo da nossa máquina síncrona, ela passa sempre, como em qualquer máquina, pela determinação do nosso fluxo concatenado, né? O nosso fluxo concatenado, pelo fato da gente ter dois enrolamentos, né? Um enrolamento lá, um conjunto de enrolamentos no estator e o outro enrolamento do nosso rotor, aí a gente vai ter que correlacionar essas duas realidades. Essa correlação das duas realidades tem impacto direto em cima do nosso fluxo concatenado. Então, a primeira realidade, considerando a nossa máquina, uma máquina operando num regime trifásico equilibrado, a gente viu o aparecimento da nossa indutância síncrona própria lá de qualquer uma das fases, que se você aplicar
toda aquela sistemática simplificatória que nós fizemos nas interações assíncronas, a gente consegue determinar o fluxo concatenado para as três fases, dessa forma aqui diminuta, expressa na equação número 4. Esse fluxo concatenado depende das duas realidades que eu falei, que é justamente da indutância síncrona, lá daquela fase, né, ou a indutância equivalente, né, porque a gente sabe que essa indutância síncrona tem particularidades mais aprofundadas, que não vai dar tempo da gente falar aqui na interação síncrona. Vai depender da própria corrente lá da fase, eu estou olhando aqui para apenas uma das fases, que no caso aqui é a fase A, e vai depender da indutância mútua entre o estator e o rotor, que por sua vez vai se modificar em função digamos assim, do deslocamento angular do próprio rotor. Como a gente está trabalhando em um sistema elétrico, entrou aquela questão da equivalência mecânica elétrica, então por isso que eu expressei aqui a indutância mútua entre o estator e o rotor, o LSR, dependendo dessa frequência equivalente elétrica e, claro, da própria corrente lá do rotor. Bom, se a gente está pensando no modelo, a gente vai pensar em como é que se expressa a tensão de fase, vale salientar, ali no terminal de qualquer uma das fases da nossa máquina, né? Essa tensão de fase no terminal da nossa máquina, ela vai depender, evidentemente, da resistência do enrolamento da máquina, né? E vai depender da variação no tempo desse fluxo concatenado, né? Quando a gente pensa que essa variação do tempo no fluxo concatenado vai lidar com o que a gente expressou ali na equação número 4, a gente vê o seguinte, né? A gente vê que essa tensão, pelo fato da nossa indutância síncrona, ela não variar nessas condições de equilíbrio, a gente vai ter uma derivada em função dessa nossa indutância síncrona, o que já vai dando um vislumbre para a gente, que o modelo da nossa máquina vai ter que ter uma reatância aí, pelo menos em algum ponto, né? E também por causa da própria característica entre a variação da indutância entre o estator e o rotor, que depende da posição rotórica aqui, a gente vai ter um termozinho adicional, que é o que a gente chama de tensão de velocidade. Por que tensão de velocidade? Né? Porque quando a gente lembra que essa indutância aqui, ela vai depender do cosseno, do ângulo entre o estator e o rotor, a gente expande aqui, ó, na equação número 7, esse termo da tensão gerada, a tensão de velocidade, e aí a gente chega à conclusão que essa tensão gerada vai depender da amplitude, da velocidade que essa nossa máquina está girando, claro que é uma velocidade equivalente elétrica, né? Da própria amplitude da indutância mútua entre estator e rotor, e olha só, do valor da corrente que está sendo estabelecida ali no nosso enrolamento de campo, né? De tal sorte, como a gente trabalha em sistema CA, eu posso pegar esse valor de pico aqui, pensando só no módulo, porque é o que nos interessa melhor, né? E extrair o valor eficaz, que eu estou chamando de EG maiúsculo aí, I, né? E aí eu vejo uma coisa que é importante e vale a pena a gente pontuar aqui antes de partir para as discussões futuras. Eu estou vendo, pessoal, que a nossa tensão gerada internamente nas nossas máquinas síncronas, eu não estou nem pensando ela trabalhando como motor ou como gerador, mas ela vai depender, claro, de valores que dependem, evidentemente, da forma construtiva dessa máquina. Essa indutância mútua aqui, estator e rotor, depende sim da forma que você constrói, né? Porque, lembrando, as indutâncias elas dependem de relutâncias, né? E as relutâncias, por sua vez, vão depender das características geométricas da nossa máquina, né? Mas, olha só, interessante, né? Ela vai depender de um fator externo, né? Que é a velocidade mecânica, que aqui está expresso no seu equivalente elétrico, mas a gente sabe que está diretamente relacionada com o próprio desenvolvimento mecânico da máquina, né, rotacionalmente falando, e olha só do valor da corrente que a gente estabelece ali no rotor da nossa máquina. É importante a gente pensar nisso, né, porque a gente vai ver lá na frente que quando a gente controla, aí pensando agora na questão dos acionamentos eletrônicos, né, quando a gente dá um jeitinho de controlar o valor dessa corrente que é fornecida para a nossa máquina síncrona, a gente está controlando o valor dessa tensão gerada. E controlar o valor dessa tensão gerada tem sim impactos fundamentais, importantíssimos para o aspecto ou da máquina trabalhando como gerador ou da máquina trabalhando como motor. Mas é uma coisa a se pensar, né? Porque a gente já tem tecnologia hoje suficiente para gerenciar o desenvolvimento aqui dessa nossa corrente rotórica. Aí você deve pensar, a gente pode gerenciar o desenvolvimento da velocidade aqui mecânica
do rotor da nossa máquina? Pode, mas não depende muito da gente, né? Porque é uma constante mecânica, tem o seu tempo de resposta um pouco mais elástico, um pouco maior, né? E às vezes, quando a gente está dentro de sistemas de acionamentos eletrônicos, a gente quer resposta um pouco mais elaborada, e os circuitos elétricos, ou seja, as constantes temporais, né, as constantes de tempo dos circuitos elétricos, geralmente respondem bem mais rapidamente do que as constantes de tempo dos elementos mecânicos, né? Bom, olhando para a nossa equação número 6, né, a gente já começa a vislumbrar o modelo da nossa máquina. Né? O modelo da nossa máquina vai depender da tensão de terminal, claro. É uma máquina, pode trabalhar como motor gerador e sempre vai ter tensão de terminal. É um modelo, repito, pensando no seu equivalente por fase. Né? Então, vai depender da própria resistência interna, dos enrolamentos de fase, das bobinas de fase daquela nossa máquina. Vai depender de uma indutância, por sua vez, como a gente está pensando no modelo, vale salientar, esse modelo é um modelo de regime permanente, então, se é um modelo de regime permanente, sabemos que tem uma indutância, essa indutância é a indutância síncrona, então a gente vai ter que converter isso para uma reatância, e claro, vai depender da tensão gerada internamente, que é uma tensão de velocidade. E aí, quando a gente estabelece isso, né, em termos de circuito, está aqui o circuitozinho da nossa máquina, sendo trabalhado aí como gerador ou como motor, não importa, o que importa é o fluxo de corrente que vai estar aí, se a corrente estiver entrando, o circuito vai ser um circuito apropriado para um motor, se a corrente estiver saindo dos terminais, esse circuito equivalente vai ser apropriado para um gerador, né? De tal sorte que eu posso pensar numa equação primeira em termos de gerador, ou seja, se a minha máquina síncrona estiver trabalhando como gerador, a nossa tensão gerada internamente vai ser maior do que a queda resistiva nos enrolamentos dos terminais de fase da nossa máquina, do que a queda devido à reatância síncrona e do que a própria tensão gerada externamente. Esse fator aqui, pessoal, para quem vai trabalhar em sistemas de geração, para quem vai trabalhar em alguns locais, como por exemplo a ONS, isso é importantíssimo para você tomar algumas decisões operacionais em termos de engenharia, né? A outra é se a nossa máquina estiver trabalhando como motor, né? Então, se estiver trabalhando como motor, eu tenho que levar em consideração os aspectos passivos aí dos nossos elementos, né? Ou seja, não vai mudar o sinal da queda resistiva, da queda, né, reativa em cima da reatância síncrona, né? O que vai mudar são os sinais tanto da tensão gerada quanto da tensão de terminal. Se você pensar melhor aqui em rearranjar, espero que mentalmente aí, essa equação número 10, essa é relacionada para motor, então ela está dizendo que a tensão gerada é maior do que desculpa, a tensão do terminal é maior do que a própria tensão gerada. Bem, falar dessas considerações é sempre muito importante, né, mas começa a chegar o momento, né, que a gente vai começar a ver as aplicações disso aqui, né? Então, para começar a ver as aplicações disso aqui, eu peço licença de vocês, né, para começarmos a analisar dois pequenos problemas que eu espero resolver rapidamente com os senhores e senhoras, né? O primeiro problema é o seguinte, é um problema que vai nos indicar a necessidade que a gente tem de olhar com carinho aquela formulação que nós tivemos com relação à determinação do torque, pelo menos no seu valor numérico, né? Então, vamos lá. Seja um motor síncrono de 4 polos, operando a 1.800 RPM e em 60 Hz. Ele tem um entreferro de 1,2 milímetros, né? O diâmetro médio desse entreferro é de 27 centímetros e o seu comprimento axial é de 32 centímetros. O enrolamento do rotor tem 786 espiras e um fator de enrolamento, isso é sempre presente, tem que estar, né, principalmente quando a gente está pensando no torque da máquina, né, e um fator de enrolamento de 0,976. Admitindo que razões térmicas limitem a corrente do rotor em 18 amperes, estime o conjugado e a potência de saída máximos que se pode esperar dessa máquina. Antes de começar a colocar o lápis no papel, convém que eu faça alguns comentários aí para a gente que está trabalhando sempre com viés de se formar e talvez até seguir a carreira de sistemas de potência. Quando ele falou ali que a corrente rotórica era limitada a 18 amperes por fatores de ordem térmica, ele está querendo dizer sempre, né, que a gente pode colocar em tese
qualquer valor de corrente nos nossos sistemas. Agora, a gente tem que lembrar que os nossos sistemas são sistemas reais e, portanto, dependem das condições dos elementos de isolamento ali daquele nosso sistema, né? Eu tenho vários exemplos aí que, infelizmente, que a gente vê no dia a dia, né? De pessoas que não se lembram disso e as consequências são sempre danosas lá para o nosso equipamento, para o nosso dispositivo. Então, lembrar sempre que respeitem e muito os valores nominais dos seus equipamentos, porque esses valores nominais foram pensados, claro, tendo em vista as respectivas importâncias nominais aí de tensão, corrente, potência, etc, tal, mas sobretudo e mais fortemente ainda com relação aos elementos de isolação, né? Então vamos lá. Então, para a gente determinar esse nosso torque aqui, eu vou colocar aqui número 1, né? Se tiver ruim aí a visão, por favor, vocês me digam aí, né? Para determinar esse torque aqui, eu tenho que pensar prioritariamente na formulação mais generalista dele, né? A formulação mais generalista dele, já que eu não tenho fluxo por polo, eu tenho apenas algumas considerações importantes aí do ponto de vista da própria corrente lá do nosso rotor, do número de espiras, etc. Então, vou pensar no meu torque mais generalista, né? O meu torque mais generalista, eu vou até excluir aquela questão lá do sinal. O meu torque mais generalista, ele é igual ao número de pares de polos, que multiplica, como a gente viu ali, π vezes o diâmetro rotórico da nossa máquina, vezes o comprimento axial, dividido por 2, vezes a densidade de campo da nossa máquina aqui, equivalente no nosso entreferro, BSR, vezes a força magnetomotriz rotórica equivalente e vezes o seno que existe entre essa densidade e a força magnetomotriz do nosso rotor, né? Bom, essa força magnetomotriz do nosso rotor tem como a gente determinar, se nós nos lembrarmos, né, que o valor de pico da componente fundamental dessa nossa força magnetomotriz aqui, vou até colocar aqui entre parênteses um P para dizer que é valor de pico, pela análise de Fourier que a gente faz, é 4 sobre π vezes o fator de enrolamento do nosso rotor vezes o número de espiras do nosso rotor e dividido pela quantidade de polos do nosso rotor, que é igual à quantidade de polos da nossa máquina sempre, né? Isso ainda multiplicado pelo valor da corrente rotórica, que no nosso caso aqui vai ser a corrente rotórica máxima ou a nominal. Eu vou só botar um M aqui para lembrar que é máximo aqui, né? Quando a gente faz essas substituições numéricas, que o próprio problema já nos deu, aí a gente vai chegar, se a velhice não tiver me pego, né, a um valor aproximado aqui da nossa força magnetomotriz. Tem 4 polos, da nossa força magnetomotriz equivalente. Então, fazendo isso aqui, eu tenho algo por volta de 4,4 kA espira, né? É uma força magnetomotriz, unidade ampere espira, né? Bom, eu vou pensar adequadamente, né, em como agora aplicar, né, já que eu tenho o valor da nossa força magnetomotriz, né, eu vou pensar em como aplicar em cima dessa minha equação do torque em si, né? Então, já que eu determinei a minha força magnetomotriz, eu vou pegar a minha equação do torque e vou substituir os nossos valores numéricos, que vão depender, claro, dos parâmetros geométricos da nossa máquina aqui, né? Então, aqui eu vou começar a substituir aqui. 4 sobre 2, número de pares de polos, né? Vezes π, vezes o diâmetro lá rotórico. Ele está em centímetro, eu tenho que transformar para metros, só por causa da questão do Sistema Internacional de Unidades. Vezes o comprimento axial, que estava em centímetros, eu já estou transformando aqui para metros, né? Dividido por 2, né? Vezes a densidade de campo equivalente lá no nosso entreferro, vezes a nossa força magnetomotriz, que nós determinamos ali em cima, né? E esse seno eu vou pensar na melhor condição aqui da nossa máquina, porque ele está pedindo o torque máximo, né? Se é o torque máximo, esse seno tem que ser
o seno de π sobre 2, que vai ser 1, né? Agora, repare o seguinte, repare que do jeito que ele deu aí para a gente, né? Do jeito que ele deu para a gente não tem como determinar numericamente esse torque. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar em valores que são um pouco mais aproximados do dia a dia da gente. Vamos pensar que esse valor da densidade de campo no nosso entreferro tem um valor, sei lá, de 1,5, né? Se tiver o valor de 1,5, fica melhor, porque quando eu substituir aqui por 1,5, eu vou achar que o valor numérico desse meu torque, né, substituindo por 1,5, que fica melhor trabalhar numericamente, vai ser de 1.792 newtons metros, né? Então, eu queria que a gente reparasse numa coisa aqui. Eu queria que a gente visse o poder daquela equação que nós trabalhamos para fundamentar a nossa estimativa do torque em máquinas desse tipo, né? Essa equação, ela permite, pessoal, que no final das contas, você dê um bom chute, né? Um bom chute não, uma boa previsão, você tem uma boa previsão do torque que sua máquina vai poder ofertar para você, né? Uma previsão mais exata, a gente tinha que recorrer a uma metodologia chamada método dos elementos finitos, né, que a gente não tem acesso, né, mas eu garanto a vocês que essa previsão, dentro dessas condições operacionais, dentro do que a gente está vendo aqui agora, é uma previsão que, do ponto de vista de engenharia, é aceitável. Por que é aceitável? Porque está dentro daquele númerozinho mágico aí de um erro menor do que 5%, né? Bom, feita essa primeira consideração aqui a respeito do nosso torque, o cidadão pediu para que a gente determinasse a potência de saída máximo desse nosso sistema aqui. Como eu trabalhei numericamente, em cima de uma densidade de campo que a gente estabeleceu aqui agora, eu vou balizar essa minha solução em cima do que a gente estabeleceu em termos de densidade de campo, porque senão ficaria uma coisa muito genérica, né? Meio que até numericamente falando, literal, então não gosto muito de literal nesse momento, né? Vamos pensar no que a gente acabou de fazer aqui para facilitar o estudo de vocês depois, né? Então vamos lá. Se a gente está pensando, evidentemente, na potência de saída máxima, né? Essa potência aí é uma potência entregue, não considerando ainda as perdas, né? Mas é uma potência rotacional mecânica, né? Se é uma potência rotacional mecânica, essa potência, ela vai ser numericamente falando igual ao valor de velocidade, né? Vezes o torque que a gente determinou aqui agora, né? Agora, essa velocidade é uma velocidade que vai ter em vista, né, que a nossa máquina é uma máquina síncrona. Se a nossa máquina é uma máquina síncrona, eu preciso de uma velocidade angular, né? Eu queria que vocês lembrassem que o cidadão aí deu a velocidade síncrona do campo da nossa máquina, do rotor da nossa máquina também, né? Então, se ele deu a velocidade síncrona, ele disse que era de 1.800 rotações por minuto, né? Para transformar em radianos por segundo, então eu vou ter que dividir isso aqui por 60, né? Isso vai me dar o quê? Vai me dar 30 revoluções por segundo. E 30 revoluções por segundo equivale ao número de uma frequência, né? Porque a frequência, por definição, é uma repetição de alguma coisa, no caso aqui, uma revolução, em uma unidade de um segundo, né? Então, significa, portanto, dizer que a nossa frequência angular, devido à rotação da nossa máquina, vai ser 2π vezes essa frequência aqui rotacional por segundo, que é 30, e vai dar 60π, né? E aí eu posso aplicar essa minha consideração na minha fórmula de potência, pensando evidentemente em questões mecânicas. Então eu vou ter 60π vezes o torque que a gente acabou de determinar aqui, né? Essa expressão, no final das contas, vai me dar uma potência mais elevada, porque eu não estou pensando em perdas ainda, né? Algo por volta de 338 quilowatts, né? Então aí a gente conseguiu determinar o nosso torque, claro que é um torque estimado, mas é um torque que se aproxima muito do torque real, né? Num erro inferior a 5%, e também a gente conseguiu determinar, ou pelo menos estimar, a potência que essa máquina vai entregar, né? Agora sim, reparem, né? Eu estou colocando aqui valores bem acentuados para a gente destacar aí, numericamente falando, a aplicação dessa fórmula, né? Vamos pensar agora no nosso segundo problema. No nosso segundo problema, a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito desse modelo da nossa máquina síncrona em si. É um problema mais longo, mas eu espero que a gente termine rápido, né? Então, vamos lá.
Observa-se que um motor síncrono trifásico de 60 Hz tem uma tensão terminal de 460 volts de linha, uma corrente nominal de 120 amperes com um fator de 0,95 em atraso. Nesse modo de operação, a sua corrente de campo vai ser de 47 amperes. Né? Vamos ver a importância de ter essa corrente de campo daqui a pouco. A sua reatância síncrona vai ser igual a 1,68 ohms. Desconsidere o valor da resistência de armadura. Maravilha, simplifica nosso trabalho. Né? Calcule a tensão gerada internamente em volts, o valor da indutância mútua entre o campo e a armadura, né, ou o enrolamento de campo e o enrolamento de armadura, e a potência elétrica de entrada desse motor medido ou expresso em quilowatts. Né? Então, eu vou deslizar aqui, vamos começar no passo a passo, né? Bom, para começar no passo a passo, né, eu vou lembrar que como a gente está trabalhando como motor, né, então a tensão de terminal, né, ela vai ser igual, como eu vou desconsiderar agora a resistência de armadura, então vai ser a queda reativa em cima da reatância síncrona, vezes a corrente ali de armadura, né, pensando-se agora no regime permanente, né, mais essa tensão gerada internamente, né. Bom, isso posto, como eu estou à procura da minha tensão gerada internamente, então eu tenho que isolar. Então, a minha tensão gerada internamente, né, ela vai ter que ser igual à minha tensão de terminal menos a queda de tensão em cima da nossa reatância síncrona. Bom, isso já nos ajuda a perceber como é que a gente vai calcular, pelo menos numericamente falando, a nossa tensão gerada internamente. Lembrando que, se a gente está trabalhando com um modelo de máquina síncrona, esse modelo é um modelo equivalente por fase. Só que a tensão que o problema nos deu é uma tensão de linha. Para descobrir essa tensão do modelo equivalente por fase, eu vou pegar essa tensão de linha que ele nos deu, vou dividir por raiz de 3, né, já que é essa a condição que a gente tem desde circuitos 2, né? E isso vai me dar aproximadamente igual a 266 volts, né? A minha corrente de armadura, eu gosto de calcular pela transformada de Euler, né? Vocês podem calcular do jeito que vocês quiserem, né? Mas a transformada de Euler é o produto, né, do módulo vezes o fator de potência mais ou menos J, seno do ângulo daquele fator de potência. Isso, para mim, deu aproximadamente 114 na parte real, menos 37 J na parte imaginária, pensando-se, evidentemente, no valor da sua representação retangular complexa. Isso aqui é uma corrente à medida em amperes, né? Então, eu vou substituir os valores que nós obtivemos da tensão de terminal e da corrente de armadura para descobrirmos, na forma retangular pelo menos, o valor dessa tensão gerada internamente, né? Então, eu vou botar aqui 266 menos 1,68 J vezes essa nossa corrente que nós acabamos de descobrir. 114 na parte real, menos 37 J na parte imaginária. Fazendo as simplificações devidas, espero que eu não tenha errado nada, isso vai dar aproximadamente 203 na parte real, menos 192 J na parte imaginária, como está representado na forma retangular, a unidade que existe é volts, né? Eu devo pontuar, né, que essa nossa tensão gerada internamente, ela vai ter um módulo, né? Ela vai ter um módulo de aproximadamente igual a 279 volts, né? Bom, o item B pediu para a gente calcular o valor, né, daquela indutância entre o estator e o rotor. Nós vimos ainda há pouco, né, que essa questão da tensão gerada internamente, ela dependia da velocidade mecânica, no seu equivalente elétrico, né, porque a gente está trabalhando em um sistema elétrico, né, vezes o valor dessa indutância entre estator e rotor, vezes o valor da corrente que abastece, né, o que dá ação, o que dá vida ao nosso enrolamento de campo, né, dividido por raiz de 2, pensando no seu valor eficaz, foi isso que a gente viu lá. Ora, se eu estou à procura da minha indutância entre estator e rotor, eu posso apropriadamente rearranjar a nossa equação, né, de modo que, ao rearranjar a nossa equação, a gente vai poder correlacionar com o que a gente acabou de descobrir, a velocidade mecânica e o valor da corrente do nosso enrolamento rotórico,
para poder jogar os valores numéricos e nós chegaremos à grata surpresa, e aí depois eu vou me deter aqui para falar algumas coisas para vocês. Então, a gente chegou à grata surpresa de que essa indutância vai ser algo por volta de 22 mH, né? Eu gostaria de frisar isso aqui. Esse valor de indutância entre o estator e o rotor, ele geralmente é elevado, e se for elevado é bom, como a gente está vendo aí, né? Por causa justamente da possibilidade da gente ter bons níveis de tensões gerados internamente, né? Eu queria que vocês percebessem isso, né? Então, dependendo da forma que você constrói adequadamente a sua máquina, né? Você pode, com baixíssimas velocidades, por exemplo, né? Isso é importante para quem for trabalhar lá na área do sistema de geração, ou com pouca excitação lá no rotor, já ter a possibilidade de gerar níveis de tensão, pelo menos no seu valor eficaz, bem próximos aí do que é necessário, né? Então, o projeto dessas máquinas tem tudo a ver com a aplicação delas, né? A outra coisa que falta a gente deduzir aí, ou calcular, como ele pediu, é justamente a nossa potência elétrica de entrada. E para a gente é muito simples, né? Porque a gente tem a tensão terminal dessa nossa máquina que está funcionando como motor. A gente tem a corrente que está sendo drenada por ela. E tem um fator de potência dela. Então, como a nossa máquina é trifásica, a nossa potência de entrada vai ser 3 vezes essa tensão aí do terminal, né? Vezes o valor da nossa corrente, vezes o fator de potência dessa nossa corrente aqui. Quando a gente faz essa substituição dos valores nominais, a gente tem, vou botar aqui na frente, fica melhor, 3 vezes tensão terminal 266, que a gente calculou ali em cima, corrente, já deu lá no próprio problema, fator de potência 0,95, isso dá algo por volta de 91 kW, né? Bom, tá aí a forma que a gente, usualmente falando, pensa para aplicar nas soluções de problemas em regime permanente, né? E aí eu vou frisar uma coisinha, já que a gente está pensando lá na frente nos acionamentos eletrônicos das nossas máquinas CA. Essa coisinha é o seguinte, recapitulando primeiro, é importante que a gente repare nessa consideração do valor da corrente do nosso rotor. Ela tem participação efetiva justamente na nossa tensão gerada. Isso é importante, né, para várias aplicações, né? É importante que a gente pense também, né, já que a gente está pensando em acionamento eletrônico, é importante que a gente pense que se nós impactarmos nessa tensão gerada, vão dormir com isso aí hoje, viu, pessoal? Será que existe alguma possibilidade de, fazendo a nossa máquina síncrona, se desviar para um ponto operacional aí interessante? Será que ela pode corrigir fator de potência da rede, por exemplo, né? É algo que a gente deve considerar, e é algo que os acionamentos eletrônicos podem e nos respondem adequadamente. Bom, gente, finalizada essa parte aqui de exercício, de aplicação, eu vou disponibilizar para vocês uma pequena lista, né, só de contextualização, não é obrigatório vocês responderem, eu espero que vocês respondam por necessidade de aprender, não vale nota, evidentemente, mas vale conhecimento, e muito conhecimento, né? Estarei à disposição de vocês para eventuais dúvidas, né, se vocês acharem interessante amanhã, né, no nosso horário aí de tira dúvida, de plantão tira dúvida. E é isso que eu tinha para falar hoje na nossa interação síncrona, né? E eu me coloco à disposição de vocês, caso alguém nesse momento queira falar alguma coisa do que nós estávamos vendo aqui. Pode ficar à vontade. Eu vou beber um colinho d'água que a garganta está seca. Pode falar, pessoal. Ninguém? Eu já estou processando a aula, professor. Então, Ainda está processando? Luciano, eu espero que minha aula não tenha sido ruim assim, para o processo não ter dado um travamento. no EQAD o cara é um pouquinho mais leve. É natural. Ok. Isso são os mesmos cálculos que a gente fez para torque na disciplina de conversão, né? A disciplina de conversão, ele é digamos assim, é uma introdução a máquinas, né? E tudo que a gente vê ali é aplicado
máquina. Claro que não é a exatidão que os fabricantes fazem, né, ao gerar aquelas folhas de dados, onde a gente vê o torque das máquinas, né, por causa dessa metodologia que eles usam de elementos numéricos, cálculo numérico, né, mas já é uma forma muito forte, muito boa da gente estimar o torque, tendo em vista as dimensões da nossa máquina, né? Então, é quase que uma forma de você calcular, eu vou botar aqui bem entre aspas, né, no olhômetro, o quanto de torque a sua máquina vai poder fornecer para daquela que a máquina tem, dado, digamos assim, o valor do fluxo que a máquina trabalha. Sim, eu lembrei agora. Beleza? Sim. Eu não sei como é que foi visto máquinas, eu acho que todo mundo aí já pagou máquinas, mas quando a gente está em máquina síncrona, uma das primeiras coisas que a gente faz é tratar justamente dessa questão do torque, né? Porque o torque, pelo menos do ponto de vista operacional da máquina, ele dá duas informações importantes para você, eu acho que eu até falei na interação assíncrona, né? A primeira informação importante é quando você está trabalhando como um gerador, né? Existe, evidentemente, um torque máximo que você pode colocar ali. Em outras palavras, existe uma aceleração máxima rotórica que a sua máquina pode ter, né? Porque existe, atrelado ao rotor de um gerador, uma máquina que a gente chama máquina primária, né? Que está movimentando aquela nossa máquina, ou um aparato, como por exemplo uma turbina acoplada aí num gerador eólico, uma própria turbina acoplada num gerador hidráulico, né? Então, esse tipo de acoplamento, ele deve levar em consideração o que a gente vê aqui no torque, né? Vou colocar aqui na fórmula que fica melhor para poder tratar melhor aqui essa consideração. Então, isso aqui é importante, né, que a gente olhe para a equação número 3, que é o que a gente trabalha mais em máquinas síncronas como um todo, quando a gente tem essa informação de fluxo por polo, é o seguinte, né? Esse torque aqui a gente está sabendo que é máximo quando esse ângulo aqui entre a força magnetomotriz do rotor, né, e o fluxo que está estabelecido lá no entreferro da nossa máquina é 90 graus. Mas isso aqui deve ser olhado com muita cautela. Por quê? Porque quando a gente atinge o torque máximo, é o máximo de torque resistente que o nosso gerador pode fornecer. Se de repente, externamente, houver uma aceleração que distancie ainda mais essa força magnetomotriz do que está estabelecido lá no nosso interferro em termos de fluxo, né? Significa dizer que esse torque vai começar a diminuir. Se esse torque começa a diminuir, a máquina perde o sincronismo, o gerador deixa de ofertar torque resistente para esse sistema e o sistema começa a acelerar muito rapidamente, né? Isso aí é o que a gente chama de perda de sincronismo na geração. É um ponto operacional extremamente perigoso para essas máquinas, então o que se faz é desacoplar imediatamente o gerador da rede para que ele não gere mais, né? Evidentemente não tenha nenhum transitório elétrico indesejado, e o que se faz também é frear imediatamente, né, a máquina primária ou o aparato que está movimentando lá o nosso rotor, porque senão vai ter aí consequências mecânicas terríveis, né, no nosso sistema. Imagine você numa usina hidrelétrica, né, com geradores gigantescos, né, não sei se vocês já visitaram essas usinas, né, mas os geradores são realmente muito grandes, né, imagine ele começando a acelerar de forma descontrolada, né, então as vibrações mecânicas oriundas dessa aceleração abrupta e contínua, né, ela não é boa para a estrutura da própria usina em si, né, então por isso que a gente desliga. Na forma inversa, quando a gente está pensando em motor, né, existe um torque máximo que a nossa máquina pode ofertar para uma carga e movimentar a carga. Se porventura a gente bota mais carga ali, o torque começa a diminuir, é claro, e a máquina vai desacelerar até parar, né, até ficar com o rotor travado, e traz uma consequência, que é justamente aumentar a corrente lá do nosso estator e queimar a máquina todinha. Não sei se eu respondi, viu, Luciano? Respondeu, professor. Eu já entendi agora. É uma boa Beleza. visão do que a gente viu no final de conversão. Se bem que o final de conversão não é nem... É porque a gente dá de teimoso, né? Mas é já um início de máquina, né? Sim, sim. É a grande questão. Em máquinas síncronas, eu não sei como é que foi visto aí, não participei aí diretamente com as discussões do professor titular, mas geralmente a gente começa pela exposição da equação número 3 e aí vai desenrolando aí a operação dessa máquina, né? Uhum. Mais alguém, gente?
Mas, professor, por enquanto eu vou esperar a lista para ver minhas dúvidas surgindo lá, né? Que é onde vai surgindo as dúvidas quando a gente bota a mão na massa. Beleza, beleza. Essa lista aí, só para endossar, é uma lista que vai pensar que vocês revisem, né? Vai ter como propósito vocês revisarem essas análises de regime permanente que a gente fez, essas questões de torque, pontualmente falando, né? Só para a gente ganhar um insight maior do que nós vimos ali, certo? E eu espero que vocês gostem, espero que vocês resolvam a lista só pelo prazer de aprender cada vez mais. Bom, então não tendo nenhum tipo de necessidade agora de continuar a nossa interação síncrona, eu vou parar a gravação, vou disponibilizar ainda hoje, se o Google deixar, essa nossa interação síncrona, e aí amanhã eu apareço aí, se Deus quiser, para tirar dúvidas dessa lista que vocês vão estar recebendo daqui a pouco, tá joia?